Então, bom dia pessoal, a gente vai começar agora a terceira aula de Química Inorgânica. Vocês já receberam os slides. Eu demorei um pouquinho para conseguir ter um tempo para gravar os áudios referentes a essa aula. Para começar, só para a gente relembrar o que é atômico, ok? Com uma definição mais simples disso, é a distância, no caso, entre o centro do átomo e o elétron mais distante na eletrosfera, ok? Então, o raio atômico ele vai estar relacionado com o tamanho do átomo. Então, na tabela periódica, para a gente ter isso em mente, o raio atômico ele varia, ele cresce de cima para baixo na tabela periódica. Isso porque, à medida que a gente vai descendo nos períodos, aumenta o número de camadas dos átomos e, portanto, átomos com mais camadas são maiores, ok? Considerando um mesmo período, por exemplo, o segundo período, a gente tem átomos com o mesmo número de camadas, ok? No segundo período, 2 camadas. Então, o que vai refletir no tamanho do átomo é a quantidade de prótons que a gente tem no núcleo, né? Que vai dizer a capacidade desse núcleo de atrair os elétrons para mais perto de si. Então, quanto mais prótons eu tiver, que no caso aqui seria no segundo período o neônio, mais atraídos os elétrons estão por esse núcleo, porque maior é a carga positiva desse núcleo. Portanto, esses átomos serão menores. Em comparação com os átomos desse mesmo período que têm menos prótons, a gente tem uma menor atração dos elétrons pelo núcleo, a gente tem átomos maiores. E por isso que no mesmo período ele cresce da direita para a esquerda, ok? Então mantenha em mente que o raio cresce de cima para baixo na tabela periódica e da direita para a esquerda, sendo que o menor átomo da tabela periódica vai ser o hélio e o maior átomo vai ser o frâncio. Então, esse capítulo ele é para a gente trabalhar com as propriedades da ligação, então as características das ligações químicas, e elas vão depender das propriedades dos átomos envolvidos, tá? E muito do tamanho desses átomos. Então, como propriedade de ligação, a gente fala principalmente em energia de ligação e comprimento de ligação, tá? Teria também ângulo de ligação, que é usualmente trabalhado dentro dessa parte, mas a gente vai deixar para falar de ângulos de ligação quando a gente trabalhar as geometrias, ok? Então, basicamente, as características de uma ligação vão variar muito pouco se a gente não mudar os átomos envolvidos e a ordem de ligação entre eles, se a ligação é simples, dupla, tripla e por aí vai, ok? Então, como diz aqui, o comprimento e a força da ligação variam muito pouco entre um átomo A e B se a ordem de ligação for a mesma, independente da molécula que eles vão se encontrar, ok? As variações são mínimas. Então, a gente pode estimar comprimentos de ligação, mas na prática eles são determinados através de algumas técnicas. Então, no caso dos sólidos, os comprimentos de ligação são determinados por difração de raio-x de monocristal, enquanto para gases é utilizada a espectroscopia na região do infravermelho ou micro-ondas, tá? E outra técnica que pode ser utilizada é a difração de elétrons. Quem quiser saber um pouquinho mais uma maneira de determinar comprimento de uma ligação, pode ler o texto da página 83 ali do capítulo 2 de ligação química, que é o como podemos saber o comprimento de uma ligação química, ok? Então, a definição de comprimento de ligação, que muitas vezes vocês vão encontrar como distância de ligação, é a distância entre o centro de dois átomos em ligação covalente. O centro de dois átomos significa a distância entre os núcleos, ok? E nesse caso, vai ser a distância quando a gente tiver no mínimo de energia quando a gente aproxima esses dois átomos. A gente já viu esse gráfico algumas vezes. Então, quando a gente chega aqui nesse posto, a gente olha lá qual que é a distância internuclear que está representada no eixo X, ok? E ela é que vai dar o comprimento de ligação.
No caso do gráfico ali, ele está mostrando a ligação entre átomos de hidrogênio da molécula H2, onde o comprimento de ligação é 74 picômetros, tá? Esse pm representa picômetros, que é uma unidade ali de distância derivada do metro, e é equivalente a 10 a menos 12 metros. Então, no slide anterior eu falei que na prática a gente determina através de algumas técnicas o comprimento de ligação, mas a gente pode estimar eles através do raio covalente dos átomos. O raio covalente dos átomos ele é obtido a partir da distância de ligação entre dois átomos iguais. Então, por exemplo, a gente viu ali que a molécula de H2, o comprimento de ligação que a gente obtém experimentalmente é 74, certo? Que é a distância entre os núcleos. O raio covalente é o equivalente a metade dessa distância, ok? Então, é o raio de um dos átomos e é equivalente a 37, como mostra nessa tabela, que é justamente 74 dividido por 2. É dessa forma que é determinado os raios covalentes dos átomos, ok? E ele é relativo à contribuição que esse átomo vai dar no comprimento da ligação covalente. A gente observa que para um átomo a gente tem valores diferentes de raio covalente, ok? E isso é porque, dependendo da ordem de ligação, esses átomos vão ter uma contribuição diferente para o comprimento daquela ligação. Então, ligações com ordem de ligação mais alta sempre vão ser menores. Então, a gente pode observar aqui nessa tabela que o número entre parênteses indica a ordem de ligação. Então, para o carbono, por exemplo, ligação simples, dupla, tripla, e a ligação nos aromáticos, que é aquela ligação de 1,5 que a gente viu lá para o benzeno, né? Por causa da ressonância. À medida que a gente aumenta a ordem de ligação, a gente vai diminuindo o tamanho do raio covalente para esse átomo. E a gente pode observar aqui, por exemplo, que para o carbono numa ligação dentro de um composto aromático, que é esses com ressonância de 1,5, a distância ali, o raio covalente dele está exatamente entre o raio covalente de ordem de ligação 1 e ordem de ligação 2. Okay? Então, para cada átomo aqui nessa tabela, a gente tem o raio covalente associado com a ordem de ligação que a gente quer trabalhar em determinado composto. Tá? Então, para a gente determinar o comprimento de uma ligação através dos raios covalentes, é só a gente somar os raios covalentes dos átomos envolvidos. Então, por exemplo, qual deve ser o comprimento da ligação simples entre fósforo e nitrogênio? Só a gente olhar lá na tabela quais são os valores de raio covalente para esses dois átomos, considerando a ordem de ligação igual a 1, já que é uma ligação simples. O fósforo só tem 1, porque ele só considera a ligação simples, ele já é um átomo maior, tem maior dificuldade para fazer ligações duplas e triplas, a gente vai ver isso mais para frente. Então, o raio covalente dele é 110, ok? Isso usando lá ainda a unidade picômetros, tá? E o do nitrogênio é 74 numa ligação simples. Para estimar a ordem de ligação, o comprimento de ligação fósforo e nitrogênio, a gente soma esses dois valores. Então, 110 mais 74 daria um total de 184. Se a gente pegar o real comprimento dessa ligação, né, uma média desses comprimentos em vários compostos, ela é de 180 picômetros. Então, pode ver que o valor que a gente previu, ele é bem próximo ao valor real dessa ligação química, ok? E sempre que possível, a gente deve utilizar comprimentos de ligações obtidos experimentalmente, porque por mais que a gente tenha uma boa previsão, ela não é exata, ok? Então, o comprimento de ligação vai estar relacionado com os átomos que envolvem a ligação, e sempre que a gente aumenta a ordem de ligação entre dois átomos, a gente diminui o comprimento de ligação, ok? Quanto mais elétrons envolvidos na ligação, mais curta vai ser ela, considerando os mesmos átomos, claro. Então, próxima propriedade é a força de ligação, ok? Para saber da força de ligação, a gente vai sempre relacionar ela com a energia de dissociação.
Então, a energia de dissociação é a energia necessária para separar dois átomos ligados, ou seja, dois átomos que estão com a distância ali relativa à energia no seu poço, ok? Então, a energia necessária para separar eles infinitamente, ou seja, para a energia de interação entre os dois ser igual a zero, considerando a quebra homolítica, assim como a gente considera lá na carga formal, ok? Porque a gente está considerando a ligação covalente. Então, essa energia de dissociação, ela vai ser exatamente essa energia aqui do poço nesse gráfico. Então, a gente pega duas ligações químicas que aparecem ali, a ligação química A' e a ligação química B. A energia de dissociação de A vai ser essa distância entre o zero e o poço, ok? E a energia de dissociação da ligação B vai ser do zero até o poço dessa ligação B. E a energia de dissociação, ela é diretamente proporcional à força de ligação. Quanto maior for esse poço, quanto maior for a energia de dissociação, mais forte é essa ligação. Então, no caso, a ligação A, ela é uma ligação que tem uma baixa energia de dissociação, o poço, ele é curto, ok? Então, essa ligação química, ela é mais fraca. Se a ligação química é mais fraca, ela é mais flexível. A gente consegue fazer com que ela vibre mais facilmente, por exemplo. Quando a gente fala da ligação B, a gente tem um poço grande de energia, ou seja, a energia de dissociação de B é bem alta. Para conseguir separar esses átomos, eu preciso fornecer muita energia. Então, ela é uma ligação mais forte e, consequentemente, ela é uma ligação mais rígida. Eu consigo vibrar ela mais dificilmente. Muitas vezes, na maior parte das vezes, quanto mais curta é a ligação, ou seja, que quanto menor for a distância internuclear dos átomos, mais fundo é o poço, mais forte é a ligação. Quanto mais longa for a ligação, mais raso é esse poço e mais fraca é a ligação. A gente tem que pensar que isso não é uma regra, tá? Muitas vezes é assim, porque os átomos estão mais próximos e, consequentemente, tem uma atração maior entre elétrons e núcleo. Mas a gente vai ver que tem situações onde outros fatores têm que ser levados em consideração. Então, não levem isso como uma regra que funciona em 100% das vezes. Porque na química, geralmente, a regra tem o que a gente chama de exceções, embora eu não goste de usar muito a palavra exceção, porque quando ela foge à regra, a gente tem uma justificativa para isso acontecer. Então, aqui eu consigo exemplificar tanto a regra quanto exceções à regra. Então, vamos olhar primeiro o que segue a regra, tá? Então, aqui desse lado a gente tem ligações de halogênios com o hidrogênio, ok? Flúor, cloro, bromo e iodo ligado ao hidrogênio. Pensando que o raio dos átomos cresce do flúor em direção ao iodo, ok? E, portanto, o comprimento de ligação também cresce nesse sentido. Se a gente observar as energias de ligação, à medida que a gente aumenta o comprimento dessa ligação, a distância entre elétrons e núcleo fica maior e, consequentemente, a atração entre eles diminui, deixando essa ligação mais fraca, sendo mais fácil separar elas, ok? Então, a gente observa ali que para o HI a gente tem a menor energia de ligação. Menor energia de ligação significa que eu preciso fornecer menos energia para separar esses átomos. Então, essa ligação é mais fraca. E, em compensação, para o HF, a gente tem os átomos bem próximos, bem atraídos, consequentemente, a energia de ligação ela é mais alta, essa ligação é mais forte. Então, aqui eu tenho a representação no desenho do que está acontecendo com o comprimento de ligação. A gente pode pensar que seria a distância entre o núcleo do hidrogênio e o núcleo do flúor. E a gente vê que essa distância vai aumentando quando a gente vai aumentando o tamanho do halogênio, ok? E aí, consequentemente, a interação diminui e essa ligação fica mais fraca. Agora, se a gente olhar para esses compostos aqui, que são formados ali a partir do hidrogênio, ligado a outro hidrogênio,
flúor, flúor, cloro, cloro, bromo, bromo, iodo, iodo. A gente está aumentando o comprimento de ligação, porque a gente está aumentando o tamanho dos átomos, o raio atômico deles. A gente está aumentando essa distância, certo? Então, teoricamente, a gente está diminuindo a atração de elétrons com o núcleo, ok? Se a gente observar, de fato, o hidrogênio tem maior energia de ligação, e a gente segue uma tendência ali de diminuição de energia de ligação em direção ao iodo. Mas se a gente observar, o flúor ele tem uma energia de ligação bem baixa, ficando inclusive mais baixa que a do bromo, que tem uma distância ali, um comprimento de ligação bem maior em comparação com o flúor, ok? Por que será que isso acontece? Se eu olhar essa imagem aqui, fica muito difícil eu imaginar por que razão que o flúor vai ter uma energia de ligação tão baixa, né? Por isso é importante a gente representar tudo que tem na molécula, certo? Então lembra que lá na estrutura de Lewis a gente tinha que representar todos os pares de elétrons da estrutura. Isso pode ajudar a justificar. Então, por exemplo, agora eu incluí os pares de elétrons aqui das estruturas, ok? Então tem que pensar que na ligação química a gente tem atração entre os elétrons pelo núcleo, mas observa que quando a gente pega a molécula de F2, a gente tem pares de elétrons isolados nos flúoros que estão próximos, porque essa ligação é curta, certo? O que acontece com esses pares de elétrons isolados do flúor entre si? Eles têm a mesma carga negativa, certos elétrons, então a gente causa uma repulsão. Se a gente tem uma repulsão ali, a gente acaba enfraquecendo essa ligação química, ok? Se a gente enfraquece essa ligação por causa da repulsão entre os pares de elétrons, essa energia de ligação ela vai ficar bem mais baixa para o flúor. Por que a gente não observa isso para o cloro, para o bromo, para o iodo? Justamente porque a distância, o comprimento de ligação deles é maior. Então, esses pares de elétrons isolados no cloro, no bromo, no iodo, eles estão mais distantes entre si. Então, essa repulsão ela não é significativa. Ela é significativa no flúor, porque o flúor tem um comprimento de ligação muito pequeno que deixa esses pares isolados muito próximos entre si, ok? Por isso que a gente vê essa quebra de tendência aqui com a energia de ligação do flúor bem mais baixa em comparação com o resto. Quando passa para o cloro, a gente volta a seguir a tendência normalmente. Com o aumento do comprimento de ligação, a gente diminui a energia de ligação, deixando ela mais fraca. Então, nesse slide, basicamente, tem escrito o que eu expliquei no slide anterior, ok? Então, tem ali um registro escrito disso que Então, em relação à ordem de ligação, como é que varia essa energia de ligação? À medida que a gente aumenta o número de elétrons que unem os átomos, ou seja, que a gente aumenta a ordem de ligação, a gente leva a uma maior atração pelo núcleo e, consequentemente, a gente gera ligações mais fortes, ok? Então, ligação simples é a mais fraca, ligação tripla é a mais forte delas. Estou trazendo também no benzeno, que a ligação carbono-carbono é de 518 kJ por mol, e vocês podem ver que é uma energia intermediária entre a ligação dupla e a ligação simples, sendo mais uma evidência de que a gente tem a ressonância dentro do anel e que essa ordem de ligação é intermediária entre uma simples e uma. Outra situação que a gente tem é que quanto mais próximo é o tamanho dos átomos envolvidos na ligação química, mais estável ela é, ou seja, maior é a energia da ligação, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um átomo muito pequeno, que nem o hidrogênio, ele vai ter pouca tendência a se ligar com átomos muito grandes. Aqui eu até tenho que corrigir que não é P, tá? Não é fósforo, é Pb, chumbo. Então, se eu pego o grupo 14, os hidretos ligados aos átomos do grupo 14, carbono, silício, estanho, chumbo, a gente vê que a gente aumenta a instabilidade desses compostos à medida que a gente aumenta o tamanho do átomo ligado ao hidrogênio, ok? Então, a gente observa que o metano ele é estável no ar, à temperatura ambiente,
Se a gente pega o hidreto de silício, ele já inflama em contato com o ar, ele já é mais reativo, ou seja, as ligações não são tão estáveis, a energia de ligação já é menor. O hidreto de estanho, ele instantaneamente se decompõe em estanho e hidrogênio, mesmo que não esteja em contato com o ar. E o hidreto de chumbo, ele sequer conseguiu ser preparado, sintetizado até hoje, tá? Tão instável é a ligação química chumbo-hidrogênio. Ressonância, ok? Entalpia de ligação. Então, a entalpia de ligação, ela está associada com a energia de ligação. Então, qual é a energia necessária para separar os átomos A e B ligados infinitamente no estado gasoso, ok? Então, a entalpia média de ligação, ela vai ser a entalpia média de dissociação para um par, dissociação para uma série de ligações A, B em diferentes moléculas. Então, ele pega lá, por exemplo, ligação simples carbono-carbono, no etano, no propano, no butano, faz uma média dessas energias de dissociação e estabelece a entalpia média de dissociação para ligação simples carbono-carbono, por exemplo, ok? Então, tem uma lista dessa entalpia média de ligação, isso é tabelado. Lá no capítulo 2 você encontra também. E se eu não me engano, encontra naquela parte que eu botei do ciclo de Born-Haber. A entalpia de uma reação química, ou seja, a energia envolvida numa reação química, ela pode ser estimada com base nas entalpias médias de ligação. Isso considerando que, numa reação química, o que acontece se quebram as ligações existentes e se formam novas ligações. Então, as energias envolvidas nesse processo resultam na energia total da reação. Então, para quebrar ligações é necessário fornecer energia e para formar ligações, que a gente está formando interações, acontece a liberação de energia, ok? Então, a gente quebra as ligações dos reagentes e vai formar as ligações dos produtos. A entalpia, energia de uma reação, ela vai ser a entalpia das ligações quebradas menos a entalpia das ligações formadas. Então, um exemplo que a gente tem, é o exercício que eu botei ali, para estimar a entalpia de reação para a formação do SF6 a partir do SF4, dadas entalpias de ligação. Flúor-flúor no F2, enxofre-flúor no SF4 e enxofre-flúor no SF6. Então, tem respectivamente esses valores. Flúor-flúor 158, enxofre-flúor no SF4 mais 343 e enxofre-flúor no SF6 mais 327, ok? Isso a 25 graus Celsius. Então, tem que se atentar de que no SF4 a gente tem 4 ligações de enxofre-flúor. No flúor a gente tem uma única ligação flúor-flúor. E no SF6 a gente tem 6 ligações enxofre-flúor. Então, o que eu tinha comentado anteriormente, que para resolver esse tipo de questão a gente considera que todas as ligações de reagentes vão ser quebradas, para aí a gente formar todas as ligações existentes nos. Então, considerando isso, as ligações quebradas vão ser as 4 ligações de enxofre-flúor existente no SF4. Isso vai dar um total de 4 vezes a energia de ligação, a entalpia de ligação do SF4, 343, e a ligação flúor-flúor, que tem 158 kJ por mol. Essas vão ser as energias envolvidas nas ligações quebradas, ok? Já as ligações formadas são as 6 ligações enxofre-flúor do SF6. Então, 6 vezes 327 kJ por mol, e essa vai ser a entalpia das ligações formadas. Nesse caso, a gente sempre usa elas positivas, independente de serem formadas ou quebradas, tá? Porque a própria equação já leva em consideração quando a gente tem esse menos aqui para as ligações formadas, tá?
Nesse caso, a gente está falando de entalpia de ligação, por isso que é tudo positivo, que seria a energia necessária para separar esses átomos infinitamente. Então, aqui só tem um resuminho, um conjunto de todas as ligações quebradas e formadas, e o cálculo aqui da entalpia de reação. Então, nas ligações quebradas, eu tenho 4 vezes 343, com as 4 ligações SF do SF4, mais uma vez 158, relativa à ligação flúor-flúor. Aí, menos a entalpia das ligações formadas. Ligações formadas são as 6 ligações de enxofre e flúor do SF6. Então, 6 vezes o 327, ok? Isso vai dar 1.530, se a gente somar esses valores, menos 1.962, se a gente fizer o produto ali, 6 vezes 327. Fazendo esse cálculo, a gente tem que a entalpia de reação é menos 432. Se ela é menos 432, significa que essa reação química, SF4 mais F2 formando F6, libera uma quantidade de 432 kJ por mol, então ela é uma reação favorável. Então ali ficou de exercício para vocês fazerem alguns exercícios do capítulo 2 de ligação química, que estão ali numerados, tá? Nem todos são relativos a propriedades de ligação, tem alguns que são relativos à parte de estrutura de líons e ressonância, tá? Então, e cálculo de carga formal, de estabilidade de compostos. E um ou outro são de propriedades de ligação.